pessoa que eu vou chamar aqui é uma pessoa que eu vi a presença de Deus. Eu vi ela vivendo aquilo que ela fala. Porque muitas vezes a gente olha por aí e às vezes a pessoa não faz, né, aquilo. A gente olha e as atitudes não condizem, né? Algumas atitudes não condizem com aquilo que ela fala. E a Karina, desde o primeiro momento que eu tive um contato com ela, eu vi o quanto ela é usada, o quanto que ela serve, o quanto que deu ela orar por mim e eu não senti o que eu senti em 20 anos de caminhada. Quero chamar com vocês aqui Karina Bach. Obrigada. Algo é seu. Obrigada, Dani. Boa noite. Obrigada a todos vocês que estão com a gente desde tão cedo. Se estão um pouquinho cansadinhos, lembre-se que aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Quantas vezes estamos cansados, trabalhando incessantemente, e só Ele nos entende, compreende, reconhece nossos esforços. Agradeço a Dani pelo convite de estar aqui, agradeço vocês. Me sinto lisonjeada de vir com um propósito nobre de falar do Senhor, de falar daquele que é o maior estrategista, o Rei dos Reis, aquele que sabe para que nós fomos formados, sabe qual a melhor maneira de sermos usados, de alcançarmos pessoas. E você vê como é lindo cada um que esteve aqui. Cada um com suas qualidades, cada uma com suas habilidades, com um jeito diferenciado. E a graça do Senhor também é multiforme, não é? Então, cada um de vocês aqui tem qualidades especiais que já foram colocadas e dons justamente para serem usadas para um propósito nobre. Nós temos ferramentas de pessoas que alcançaram lugares, sucesso, e devemos estar atentos a tudo isso, porque tudo isso agrega valor a nós. Mas devemos sempre colocar o Senhor em primeiro lugar e a sua perfeita vontade. Eu sempre fui uma mulher que, no mundo, conquistou muitas coisas também. Aquilo que eu desejei, que eu almejei, eu conquistei. Talvez não seja o que você almeja, deseja, mas era o que eu queria. Era sucesso, realização profissional, era ter minha casa, minha família, ter fama, ter o meu dinheiro. Aquilo tudo, para mim, era a minha independência. E eu fiz do meu jeito, conquistei. Usei muitas técnicas também de comunicação. Só que eu não tinha comunicação com o próprio Deus. E assim, como a gente vê na palavra, quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar, a gente acaba perdendo um tempo tão grande. E eu senti que era um tempo perdido. Eu senti que eu cheguei aos 40 e poucos anos da minha vida com tudo aquilo que eu tinha sonhado, imaginado, tudo aquilo que o Senhor me deixou conquistar, para chegar a um ponto e falar, poxa, eu não me sinto satisfação. Eu não sinto que eu estou feliz. Porque tudo que a gente conquista, você percebe que o nosso alvo final é se sentir pleno, é se sentir feliz, se sentir útil. E eu corri tanto, eu fiquei tão exausta também, porque a nossa vida, para quem é multitarefas, é uma vida que muitas vezes a gente passa do ponto e se cansa. Mas se a gente vê o fruto no final, aquilo nos dá satisfação. E eu demorei 44 anos da minha vida para ver que eu não tinha satisfação naquilo. E que muito daquela imagem que eu fiz de mim mesma, daquilo que eu havia conquistado, do meu reconhecimento, era tudo tão superficial. O dinheiro estava no banco, o status estava lá, as pessoas me reconheciam, mas não havia uma satisfação.
E a Dani pediu uma palavra para hoje, mas eu não poderia deixar de falar sobre tudo isso, porque eu também, eu tenho estratégias no meu Instagram, tenho estratégias de como me comunicar com o meu público, eu sei quem é o meu público, mas principalmente eu sei qual é o meu propósito e muitas vezes eu deixo morrer a minha vaidade, o meu ego, eu deixo para o lado aqueles que não compreendem o meu chamado, ou como eu sou usada, ou que me julgam, porque eu tenho plena convicção que a minha comunicação principal é com o Espírito Santo de Deus. Isso me dá uma firmeza tão grande de propósito, que nada me para. Eu tenho plena consciência de que a voz que eu ouço é a voz do Espírito Santo. Eu tenho a certeza que a direção que hoje eu sigo é a direção dele. E esse é o maior presente que a gente pode ter. A comunicação direta com Deus através de Jesus e do presente que ele nos dá, que é o Espírito Santo de Deus. Aquele que é o nosso consolador, aquele, como eu disse, é o maior estrategista, porque cada dia ele vai saber o que você realmente precisa, porque ele já conhece o teu futuro, ele sabe o que você passou no passado, ele sabe o que você precisa no presente para ser curada, para ser elevada em fé. Cada dia a voz dele tem um som diferente. Cada dia ele se comunica de uma maneira, porque um dia nós precisamos de descanso, no outro dia precisamos de um arranque, de um ânimo. No outro precisamos ter cautela, porque nem sabemos, mas ele pode estar nos livrando ali logo à frente. E se a gente correr, a gente vai se quebrar. E eu vejo muito dessa comunicação celestial na história de Esther. Uma mulher que foi ousada e usada pelo Senhor. Uma mulher que enfrentou até o perigo de morrer, porque ela enfrentou um rei de uma maneira que não era usual, mas em prol de algo maior. Não era sobre ela, é sobre um povo, não era sobre um benefício próprio, é sobre um grupo de seres humanos, e era um chamado de Deus. E com tantos ensinamentos, nós podemos ficar confusas. O que é para mim? O que eu faço primeiro? O que vai acontecer? Como é o melhor para mim? É só o Espírito Santo que vai te dar essa clareza. Entendam, para que não corram atrás do vento, para que não tenham tempo perdido, para que não fiquem exaustos demais. Para muitos isso é besteira, para muitos isso é loucura. Mas eu perdi tempo na minha vida, correndo, realizando, conquistando, tendo dinheiro. Eu perdi tempo porque eu não tinha algo maior. E esse algo maior não é nunca sobre nós. Não é nunca sobre só a nossa família. É um plano de Deus para a humanidade. Eu vou ler o início da palavra de Esther para contextualizar para vocês. Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfão de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai, que era o seu tio, a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã. O rei estava buscando uma nova esposa e colocou esse decreto porque a sua esposa antiga havia sido desobediente a ele. Levaram Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Assim Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação,
mais do que todas as virgens. O rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Quantos de nós adoraríamos ter uma coroa? Nós meninas que somos muitas vezes criadas como princesas, os homens que desejam ter uma coroa de rei, mesmo que fictícia, porque na realidade a coroa é um símbolo de poder, é um símbolo de riqueza, é um símbolo de nobreza. Esther foi escolhida, Radassa foi escolhida e se tornou Esther, o seu novo nome de rainha. Em 5 lições que ela me passa, aliás, a palavra de Deus nos passa tantas lições, mas a primeira que eu vejo é que ela compreendeu que ali ela deveria assumir a sua nova identidade. E sempre é tempo de assumirmos uma identidade, que é a identidade dos céus, a identidade de Deus para nós. Ela era órfã, mas ela não se posicionava como órfã. Ela decidiu que ali seria um novo tempo, porque o Senhor a mandou para lá. Através de uma obediência, de um chamado, ela decidiu não olhar para trás, não se sentir uma órfã no meio de reis e rainhas. Afinal de contas, ela havia sido coroada, ela havia sido preparada. Esther foi preparada durante 1 ano, antes de ser escolhida, onde ela tomava os seus banhos de óleos essenciais, tinha aulas de bons modos, óleos que foram ungindo ela durante aquele processo. Ela aceitou o processo para estar lá e assumir a sua nova identidade. Uma identidade celestial. Ela não estava lá por acaso. Ela estava lá no momento certo. Porque ela compreendeu que era um momento que Deus desejava que ela estivesse lá. Quantas vezes somos chamados para estarmos num lugar, para mudarmos de país, muitas vezes sem compreendermos, e às vezes uma conexão, uma palavra que você vai ouvir ou falar vai mudar toda a sua vida. Um direcionamento de Deus, seja ele mudança de nação, mudança de emprego, mudança de lugares. Devemos estar atentos o que é do nosso ego, da nossa vaidade, e o que é que Deus está nos chamando a fazer, em qual lugar devemos estar. Ela estava atenta a isso. E ela estava ali no momento certo, no lugar certo. E ela não só teve o favor do rei, mas o favor de Deus, porque era algo maior. Não era para ela ser apenas coroada e se posicionar como uma rainha. Então, lugares onde nós estamos, lugares onde Deus nos permite estar, é para um propósito maior. A palavra diz em Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. É realmente o Senhor que sabe. Tudo o que eu achava, todo o meu achismo, tudo aquilo que eu conquistei, não me dava paz, nem uma esperança. É Ele quem sabe os planos que Ele tem para nós. Eu jamais imaginava que eu falaria do Evangelho, que eu conheceria o Evangelho, que eu sabia quem era o Espírito Santo. Eu jamais imaginava que aquela mulher que um dia posou nua, vendeu propagandas de bebida, que incentivou a sensualidade em tantas mulheres. Eu jamais imaginava que um dia eu seria usada por Deus. Eu jamais quis isso. Quando eu o conheci, eu só queria a presença dEle. A presença dEle. A presença dEle que me dá sede e fome por mais da presença dEle. E quanto mais nós sentimos da presença dEle e vamos sendo transformadas, mais Ele
deseja que nós transbordemos, porque não é mais sobre nós. A minha vontade, quando eu conheci o Senhor, era ficar com Ele no meu cantinho, no meu secreto. E é o que o diabo também nos fala de forma aleatória, para nos desencorajar a sermos testemunhas, a sermos uma voz, um decreto vivo, um testemunho vivo. O secreto é muito importante, mas aquilo que nós recebemos no secreto só passa a transbordar quando vamos deixando esse conhecimento, a sabedoria e a presença dele sendo levada, transformada, custe o que custar, sendo movimentada. A palavra de Deus diz que ele é como um fluir de águas vivas. Não é um poço parado, não é um copo parado, jamais vamos transbordar se ficarmos parados na fé. E se torna quase que um vício a presença dele, porque é incomparável. Então eu convido vocês a buscarem por mais profundidade na fé. Eu convido porque a vida é complexa. Os tempos em que nós vivemos são difíceis. As oportunidades são muitas, as comparações ainda maiores. Mas só vamos ter certeza do que é para nós. Não é para vendo o que deu certo para o outro, aprendendo lições com o outro, mas colocando na peneira de Deus e falando: Deus, de tudo isso que eu ouvi e que eu aprendi, o que é para o meu propósito agora, me mostra e me revela. E assim a paz e o ânimo e a força para guerrear, porque haverá guerra sim, lutas por você, pelos outros, pela humanidade, por seus filhos, pela sua casa, até pelo seu trabalho. Há uma luta espiritual que muitos ignoram, mas que é visível. Quantas vezes você se viu abatido do nada? Foi pego no desânimo do nada? Um dia estava tão animada, cheio de planos, no dia seguinte, por nada. Esse ânimo vai por água abaixo. Mas aqueles que estão alicerçados na rocha, na pedra angular, que é o nosso Senhor, esses não desmoronam no meio da guerra. Esses não baixam a cabeça no meio da dúvida. Esses não deixam de seguir e falar: daqui eu não saio, porque é um chamado do Senhor, é um caminho do Senhor. Pode ser difícil, mas eu tenho proteção. Pode ser difícil, mas lá no fim eu tenho vitória. Pode parecer difícil e mais devagar, mas eu estou avançando no caminho certo. E o que Ele promete, Ele cumpre. Ele não mente, Ele não engana. Nós mentimos para nós mesmos, muitas vezes. Nós nos enganamos. Quantas vezes eu me enganei? Me sentindo uma rainha, uma mulher moderna, uma mulher à frente do meu tempo que não precisa de nada, nem de ninguém. Quantas vezes eu me enganei? Não era que eu mentia para os outros, eu mentia para mim mesma. Eu precisei ser quebrada. Eu precisei encarar a minha fragilidade real. Olhar no espelho da minha alma e falar: Senhor, chega de mentira. Chega de me enganar. Chega de fazer um personagem na minha vida. Chega, eu quero viver de fato essa alegria que eu mostro para os outros. Eu quero viver de fato esse contentamento que eu falo que eu tenho. Eu quero ter uma família de fato perfeita, como as pessoas acham que eu tenho e eu não tenho. Eu quero ter a força para encarar o meu pai na UTI, como ele estava, e saber que o Senhor é Deus, e mesmo que meu pai se vá, eu tenho alguém em quem me segurar, e esse é o meu Criador, o meu Pai, o meu Senhor. E não importa o que Ele me tire, que não me tire a sua presença, porque essa não pode me faltar. É sobre isso. É sobre isso. Olha, nós temos que encarar de fato quem nós somos. E isso é tão dolorido às vezes. É tão dolorido porque muitas vezes a gente se sente fracassada. Eu olhei para trás, para a minha vida, eu falei, foram 40 anos que eu achava que era de vitória, de fracasso.
Porque você ter sucesso naquilo que o Senhor não te chamou para fazer sucesso é o maior fracasso que há. Oh, meu Deus! Eu demonstrava uma perfeição em tudo, era em foto, era naquilo que eu falava e era tudo uma mentira. Mas foi só quando eu soube reconhecer isso, que o Senhor apareceu de uma forma que eu nunca tinha conhecido. Eu precisei me ajoelhar e falar: Senhor, aonde foi que eu errei? Me revela. Porque assim como eu tive coragem para fazer as minhas coisas, eu quero ter coragem para renunciar o que for preciso. Se o Senhor quiser levar o meu pai, leve. Leve, porque não vai adiantar eu ter o meu pai e não ter o Senhor. Se o Senhor quiser levar o meu emprego, a minha influência, leve. Porque não vai adiantar eu influenciar com algo que não vai salvar ninguém. Eu preciso ter algo nobre. Senhor, me tira tudo, mas me encha daquilo que um dia eu achava que era a tua presença. Porque eu era cristã, eu vim de uma família católica, eu cria em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, mas eu não tinha ideia de quem Ele era. Eu não tinha ideia do que eu tinha que fazer para ser mais parecida com Ele. Eu não tinha ideia do que era a presença do Espírito Santo. Eu achava que era um símbolo, um pombo. E eu falo hoje isso, eu acho graça. Mas era sério para mim. Eu achava que eu fazia tudo certinho. Eu falava, eu não estou fazendo nada de errado, eu estou ganhando meu dinheiro honestamente. Eu não estava no centro da vontade de Deus e eu estava fazendo tudo errado, então. Eu precisei pedir para que Ele se movesse. E a presença dEle é tão forte quando eu falo dEle, quando eu oro, que eu quero mais. E eu fiz uma aliança com o Senhor, de todos os dias orar, de todos os dias abrir a palavra de Deus e pedir para que o Espírito Santo me ensine e eu coloco em prática tudo, mesmo que seja contra a minha vontade, mesmo que seja contra a minha energia, porque muitas vezes eu estou cansada também e eu falo, ai Senhor, eu agora estou sem forças para orar. Esses dias eu até abri a Bíblia e falei, Senhor, estou tão cansada, eu não queria nem gravar um vídeo falando de fé hoje. E o Senhor é tão lindo que Ele, quando a gente tem um relacionamento com Ele, Ele é doce, gente. Ele não é um pai carrasco. Ele é um pai tão amoroso. Um homem forte que nos levanta e fala, para de falar que você é pequena. Você se sente pequena, mas para mim, filha, você é grande. Você é grande, você vai se tornar grande na fé e eu vou te fazer grande em mim. E nada vai abalar essa fé. E lá, o Senhor, quando eu abri, falei, estou cansada, Senhor. Ele falou, em Cântico dos Cânticos, eu abri, pus a mão e ele, de olhos fechados no que eu abri, está assim, a sua voz é doce, suave. Eu gosto de ouvir a tua voz, ou seja, fale. Eu sei que você está cansada, filho, fale. Lembra que não é mais sobre você, precisa de alguém para ouvir, precisa de alguém que fale. Quando a gente entende que o nosso chamado é muito maior do que nós fazemos renúncias. Eu renuncio muitas coisas, mas por quê? Porque cada renúncia, cada obediência, mais dele eu tenho. E eu não troco isso por nada. Eu não troco porque o mundo não me dá essa paz. O mundo não me dá esse contentamento. As minhas realizações pessoais, se não estiverem alinhadas com Ele, vão trazer consequências ruins, vão me deixar atribulada. É o Senhor que faz a minha agenda, é o Senhor que me ajuda com meus compromissos. Às vezes eu falo, Senhor, socorro, é tanto convite, é tanta coisa, organiza para mim. E Ele organiza. De repente alguém desmarca, de repente outra pessoa marca outro convite que eu falava, nossa, eu queria ir, e o Senhor fala, não. É o Senhor quem faz tudo. O propósito
ele existe em nós por um motivo maior do que nós. Para Esther, quando ela ficou na dúvida se era aquilo que ela devia fazer, ela tinha receio, porque ela sentiu medo, e a gente sente medo. Eu vi pessoas com receio de subir aqui, de enfrentar certas coisas. Mas vocês sabiam que o medo é um espírito? É um espírito de intimidação que vem das trevas para nós. A palavra diz para os fiéis, o próprio Deus fala, não te dei espírito de medo, mas de ousadia. É um espírito que nós podemos decretar, aqui você não mexe, você não me paralisa. Na autoridade do nome de Jesus, sai esse medo agora. Esse medo não vai paralisar o propósito que eu tenho. Esse medo não vai paralisar, porque o Senhor me chama para algo maior. Decrete com a sua boca, saia. Saia com autoridade no nome poderoso de Jesus. Saia, repreenda espírito de medo. O Senhor te dá espírito de medo, de ousadia, de temperança. O Senhor nos ensina a frutificarmos nos seus dons, porque muitas vezes achamos que os nossos frutos são nossas conquistas. Muitas vezes falam, olhem os meus frutos, olha tudo que eu já fiz. Os frutos que a Bíblia diz, que aqueles que são do Senhor dão frutos, frutos do Espírito Santo. Amor, alegria, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos que vão te sustentar e levar outras ao sustento. Busquemos esses frutos através de frutos do nosso trabalho. Através de outros frutos terrenos, busquemos o fruto do Espírito Santo de Deus. Em tudo que nós fizemos. Se estivermos fazendo tudo perfeito e não estivermos dando esses frutos em nossa vida, se não estivermos sendo mansos, humildes, se não formos fiéis, porque a fidelidade faz parte do fruto do Espírito Santo, se não tivermos paz, alegria, mansidão, domínio próprio, alguma coisa está errada. A palavra diz que aquilo que vem de Deus não pesa, o seu fardo é leve e suave. Se está pesada a jornada, se está pesado, lembre-se que alguma coisa saiu do controle de Deus. Volte a conversar com Ele. Senhor, é para ser leve. A minha caminhada, a minha jornada, mesmo que trabalhando muito, é para ser leve, é para ser satisfatório. Eu trabalho muito, eu gravo muito, eu passo noites, às vezes, sem dormir, para gravar no silêncio de casa, áudios, para acordar no dia seguinte, o lanche do meu filho está pronto, levar para a escola, voltar, gravar o meu podcast, fazer as propagandas que eu faço. É cansativo se eu não deixar que o Senhor comande e se eu não manter isso com um espírito, domínio próprio, mansidão, paz. Para quem vê de longe e fala, isso não é verdade, está flutuando, vive flutuando. Não, não. Quem convive comigo mais de perto sabe que eu sou forte nas coisas que eu faço, eu sou muito determinada. Eu tenho muitos planos ainda e coisas em andamento que vocês verão em nome de Jesus sendo concretizadas. Eu vim para essa terra sem saber o que eu ia fazer por um comando do Senhor. Deu um mês, eu já estava fazendo tantas coisas. Portas que se abriram aqui, portas que se abriram no Brasil. Por estar no lugar que Ele me chamou. Por enfrentar uma guerra, porque eu enfrentei guerras espirituais. No primeiro mês que eu estive aqui, setas, cansaço físico, urubus rodeando a minha casa, de coisa de filme de Hitchcock, gente, não é esses urubuzinhos que passa de vez em quando aqui, eram muitos. E decretando na palavra, aqui você não tem domínio, aqui você não se instala, sai, porque eu sei quem me chamou, e Ele é maior do que isso, suma daqui. E enfrentando, guerreando espiritualmente e tendo um poder no mundo espiritual. Uma coroa no mundo espiritual, que é essa que nós devemos buscar. Isso aqui não vale nada. Isso aqui não vale nada. Isso aqui é trapo de imundície. Isso aqui não vale nada. Nada, nada nós vamos deixar. Nada, nada se não tiver a bênção do Senhor.
Isso será gasto, às vezes, com doença, gasto, às vezes, com coisas que vão te entristecer, que vão te levar para fora do propósito de Deus, que vão fazer você ser vaidoso, egocêntrico, prepotente. Olha, isso aqui não tem valor. É bonito? É, nós devemos se apresentar bem para qualquer lugar que nós estivermos. Isso faz parte da comunicação, inteligência emocional, comunicar-se com seu público. Mas não temos o coração apegado a nada disso. Nada disso. Não temos o nosso ego pautado em nada disso. Nada disso. Quantas vezes eu já cheguei a gravar vídeos com a cara chorando, acabado de chorar. Quando eu não estou assim nesse estado, eu me arrumo e tal. Mas às vezes vem uma mensagem do Senhor e não é a minha vaidade que fala primeiro. Vai lá, se arruma primeiro. Não, é a unção que fala. Vai e fala do jeito que tiver. Vai! E você vai, sem se preocupar, se vão achar que tua cara está esquisita, se você chorou, se você deixou de chorar. É sobre isso, é sobre ser de verdade. É sobre estar com a unção dele sobre a tua vida, sobre os teus negócios. Ele não é um Deus de escassez, não. Ele é um Deus de prosperidade, sim. Mas é engraçado que a quem ele faz mais prosperar é aqueles que não se importam de fazer a vontade dele, mesmo que não prospere. Você teria coragem de tirar, dele falar, olha, larga tudo. Eu tenho 2 propostas. Essa aqui, você vai poder ser um super influente, pá, pá, pá. Essa outra aqui, você vai ter que largar tudo, fazer a minha vontade, você teria coragem, você vai perder clientes. Foi isso que eu ouvi. E isso que aconteceu na minha vida. Eu perdi clientes, perdi negócios, perdi contratos grandes. Eu fazia, não vou falar as marcas aqui, para grandes marcas, fazia propagandas de cerveja, de lingerie, campanhas de moda, campanhas de iogurtes famosos. E dali eu entendi que eu estava sendo usada como um objeto sensual. E eu falei, não, eu não quero mais fazer. E eu disse não. E outros que viram meu posicionamento diferente foram caindo fora. Caindo fora. Ao mesmo tempo, vinham propostas de mais dinheiro para propagandas de bebida, propagandas de Natal, onde o Papai Noel era o rei do Natal, onde Jesus Cristo era menosprezado. E eu disse não, por um comando do Senhor. E esse comando a gente só entende ali, ó, na constância. E o coração meio que fecha. O coração faz assim, ó, fala, opa, fala, não, não vou aceitar. E perdi muitos contratos, perdi dinheiro, perdi oportunidades. Não perdi nada, eu só ganhei. É isso que a gente tem que entender. Eu perdi as oportunidades que iriam me fazer me perder mais ainda. Eu fui encontrada por Ele para que eu não me perdesse mais. Então, tudo que o Senhor tira da nossa vida, tudo que a gente vai ter que renunciar, é por algo que vai frutificar mais, algo que Ele vai colocar no lugar. Eu aprendi isso. Nada que Ele tira é para ficar um buraco. Não. Nada que Ele tira. Tudo que Ele tira dali é para colocar algo melhor. No começo, a nossa carne vai achar esquisito. Eu pensei, eu falei, moça, mas e agora? E como que eu vou manter a minha casa? Eu tenho um filho, eu tenho, né, funcionários. Como que eu vou fazer? E a minha carreira? O que eu vou trabalhar no quê? Eu abri mão disso. E eu falei, Senhor, me mande conexões do céu. Me mande pessoas, oportunidades que o Senhor deseja, propósitos do Senhor, pessoas de Deus. 4 meses depois, no meio de uma pandemia, que estava tudo parando, começaram a vir as propostas de Deus. Propostas de Deus de clientes que chegavam assim na minha empresária. Olha, a gente está vendo o posicionamento dela. Estamos compreendendo que ela tem uma visão que se alinha com a nossa. Uma visão nobre, uma visão do reino de Deus. Nós somos cristãos, a gente não levanta essa bandeira, ninguém sabe disso, mas nós somos uma empresa cristã e queremos alguém alinhado a ela. O Senhor nos deu uma direção. O Senhor começou a colocar ela na nossa cabeça, não sei nem porquê. O Senhor foi conectando.
E eu fechei os maiores contratos da minha vida que estão até hoje. Contratos de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu estou há 4 anos, 4 anos e meio, 4 anos convertida. E desde lá, esses clientes lá de trás permanecem e cresceram muito, muito, muito. Enquanto outros estavam zombando daquela pessoa que eu havia me tornado, eles confiaram, estavam alinhados e a empresa aumentou o faturamento e cresceu muito. É sobre isso. O Senhor não vai tirar conexões para nada, para colocar outras que vêm dele e que vão estar alinhadas ao propósito dele. E assim ele fez com Esther também. Colocou ela numa posição de rainha, numa posição nobre, uma posição que haviam privilégios, mas ela não usou aquele privilégio, aquela nobreza só para ela. Ela percebeu um chamado, ela precisou de alguém ali, que foi o tio, que falou para ela. Falou, quem sabe não foi para este tempo que você chegou a uma posição de rainha? Muitas vezes precisamos ter alguém do nosso lado, e muitas vezes é o próprio Deus que vai falar, é para esse tempo que você foi levantada, para você ser uma voz aí onde você está. E ela teve o tio ali que falou, e isso acendeu uma luz, a luz que o próprio Deus falou para ela. E ela se posicionou, ela foi um instrumento poderoso, ela entendeu o propósito dela, e ela não fugiu. Ela poderia estar tranquila ali no palácio, vestindo suas vestes nobres. E ela teve coragem, porque o Senhor a encorajou. Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Ele conserva em perfeita paz aquele que o propósito nobre está firme com ele. Eu passei até recentemente um ataque de haters, de gente nas redes sociais, de uma ministração que eu fiz semana passada, falando da armadura de Deus, onde eu entrei com uma espada, eu decretei a palavra, eu chamei as mulheres para guerrear comigo. Falaram, isso é palavra de Deus? Isso daí está parecendo mais é coach. Isso é coach ou é o evangelho? Isso é o evangelho ou é atriz? Ah, ela que se decida o que ela quer fazer. Que mistura, o que é isso? Isso é um chamado de Deus da forma com que Ele quer me usar. Não é sobre mim. E quem estava lá foi alcançado de uma forma sobrenatural, não por mim, só porque eu apenas obedeci. Mesmo sabendo que eu ia ser massacrada por muitos, julgadas como louca, julgadas como agora virou coach e esqueceu de Deus, eu falei da palavra de Deus. Eu falei com autoridade, eu trouxe uma dinâmica que eu vejo muito por aqui e que eu aprendo também. Eu tiro lições, eu falo, olha que bacana, fizeram uma dinâmica. Vou fazer uma dinâmica para Deus. E a outra que canta vai cantar. E a que sabe cozinhar vai fazer uma comida deliciosa e vai falar dos manjares de Deus, manjares da vida. A gente sempre vai ser usada num lugar onde o Senhor já está nos preparando. E eu tenho uma convicção disso. Por isso que muitas pessoas mandaram para mim e falaram, Karina, olha isso. Ai, meu Deus, como você está? Ai, pô, quer que eu ore por você? Eu falei, eu estou muito convicta. Eu estou muito em paz. Eu estou muito firme que o Senhor me deu um comando. Eu saí comprando a espada, o capacete, comprei. Saí investindo. Porque... E quem não entendeu vai ler a palavra que está tudo ali, o que cada coisa quer dizer. Isso, essa firmeza eu só teria para continuar e para hoje estar aqui de coroa, para não falar agora quer ser a rainha. Porque eu sei para que eu tenho sido chamada e como Ele quer me usar. Isso é um processo, eu não comecei assim. Eu também fiquei muito aflita de falar pela primeira vez sobre a palavra de Deus. Eu já estive em muitos palcos no mundo, dançando, falando, me exibindo, mas quando foi para falar de Deus, eu tive muito, muito temor mesmo. E eu tenho muito temor.
Eu não quero falar nada que seja da minha carne, nada da minha vaidade para falar, olha como eu sou ungida. Pelo amor de Deus, não, não e não. É sobre Ele, é Ele. Se Ele se retirar de mim, eu não sou nada, eu volto para o mundo que eu vivia. É sobre Ele. Eu tenho plena convicção que é Ele que está me mandando. Eu peço estratégia para tudo. Eu peço para tudo para o Senhor. Até para a roupa que eu vou vestir, para como eu vou falar, que palavra que eu vou dar naquele dia. É para tudo, o tempo inteiro. Não fala que a gente tem que orar sem cessar? É essa comunicação que é orar sem cessar. Eu tenho meus momentos de oração, onde eu faço a minha petição, eu agradeço, eu louvo, eu leio a palavra. Mas durante todo o dia eu estou assim, ai Senhor, o que o Senhor está achando disso? Testifica no meu coração. O que o Senhor está achando disso? Esse lugar é para eu ir, esse lugar... Ai, olha, aquela pessoa está precisando de uma palavra, ele me fala. E eu vou faço uma oração, eu converso. E é tão bom viver assim. Eu não vivo no mundo da lua, não vivo flutuando. Eu faço tudo. Enquanto eu estou tomando banho, eu falo, me lava. Eu aproveito. Isso é uma técnica, gente. A gente que anda corrida. Você está tomando banho? Peça, Senhor, lava a minha alma. Lava das minhas tristezas. Me lava, me santifica, Senhor. Me lava, Senhor. Você está dirigindo, você está na estrada, dirige a minha vida, Pai. Vai indo à frente, Senhor. Vai acampando os teus anjos, vai me guiando em todos os meus caminhos. Você está indo dormir, fala, dorme comigo, Senhor. Fala comigo em sonho. O Senhor sabe que eu queria ficar falando mais, mas eu estou tão cansada. Fala comigo em sonho. Fala comigo de alguma forma. Quando eu acordar, é o tempo inteiro conectado com o Senhor. E é tão bom, é tão bom. Aqui a Esther, ela, mesmo sabendo do risco, ela se propôs a assumir um risco. Isso que eu falo. Tudo que o Senhor vai te pedir para você fazer, você vai ter que assumir um risco. Vai parecer um risco, mas é uma certeza de que vai dar certo. Ele já sabe que deu certo. Para você é um risco, para ele é a certeza, para ele é a vitória. Mas vai parecer um risco que você vai falar, nossa, ai, e agora? E tem estratégias que ele nos dá, como ele deu para Esther. A Esther chamou as pessoas para jejuarem e orarem por ela. Ela entendeu que era algo forte, era uma batalha espiritual, e quando você entender que está difícil, ou difícil largar um pecado, ou difícil tomar uma decisão, em momentos cruciais da sua vida, jejue, é muito poderoso. Jejue, tome água, só água. Não é jejum de celular, jejum de rede social, é jejum alimentar. Ah, pode deixar. Obrigada, obrigada. Jejue, porque a sua conexão se afina. A sua conexão com o Senhor, a presença, a resposta, a voz, daí você vai começar a entender como Ele fala com você. E Ele vai falar de diversas formas. O jejum nos apura. Quando a gente está na carnalidade, está nervoso, nervosa com alguma coisa, jejue, vá para o jejum. E fala, Senhor, eu mato a minha carne aqui porque não estou dando conta. E é poderoso o inferno e estremece, vai ficando pequenininho, vai ficando miudinho ali. Vai ficando miudinho, vai se afastando. Falando assim. No mundo espiritual, a gente forma, algumas pessoas esotéricas, né, chamam de aura. Não, é um campo mesmo, é de unção, é da glória de Deus. Quem vê ali, os demônios vêm e vem essa daí. Deixa eu mais para trás, vou enfrentar outra pessoa que essa daí está encapada, está blindada, né, como a gente fala. Isso, o jejum te ajuda, te afia, te afina. Ela assumiu a missão, ela fez o jejum, ela orou. Isaías 41 diz, não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não te assombres. Você repara quantas vezes nós nos assombramos. Não é nem assombração de fora, a gente se assombra. A gente fica assombrado, a gente mesmo vai nos nossos pensamentos, cria umas histórias. Repreenda isso, vai com coragem, decrete. Eu sou forte, eu sou corajosa, eu enfrentarei, porque o Senhor quem me dá coragem. E vá, siga em frente. Veja aqui a comunicação mais poderosa entre o céu e a terra está no poder da oração. A oração,
ela te aproxima de Deus, ela te aproxima do teu propósito, te aproxima da tua essência celestial. A palavra diz: fale comigo em todas as circunstâncias, nas petições, em ações de graças, né? Agradecendo por tudo, em clamor. Quantas vezes eu clamei no meu carro, gritando: Senhor, fala comigo! Não estou entendendo, eu preciso tomar uma decisão. Fala comigo! O carro é ótimo, que ninguém ouve, você grita bem alto, põe um louvor no último, naquela caixa acústica lá, grita, berra. Eu já cheguei a berrar, falei, eu mesmo me vi como uma doida. Falei, gente, eu acho que eu magoei o Espírito Santo. Acho que ele se sentiu ofendido. Mas na hora que eu falei isso, eu falei, eu não suporto! Veio um quente, que a presença dele, uma presença, tomou conta daquele carro. E eu saí, eu cheguei na minha casa, eu estava voltando da escola do meu filho, eu cheguei na minha casa, eu parei na garagem, aquela presença não saía, eu não queria sair dali. Daí a minha funcionária bateu, tá tudo bem? Eu falei, tá, eu desci. Eu estava, assim, ali eu estava flutuando, gente. Era uma presença que não saía, que ficou por umas 2 horas, aquele calor, é como se fosse, eu falo que é um peso, mas é um peso de glória. É um peso de glória, é como se tivesse uma luz ao redor de você, e uma glória e uma paz. É uma mistura de peso, de paz. É inexplicável. E ele atende no clamor também, é no berro às vezes. É no berro, é no choro, é no louvor feliz, é louvando ao Senhor. Quanto mais você se exercita em falar com Ele em diversos momentos, mais Ele vai aparecendo. Ele tem aparecido para mim como um passarinho, gente. Não vão achar que é loucura. Ele tem aparecido como um passarinho. Cada vez que eu oro, um passarinho bate na janela do meu quarto de manhã. Tá, 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 tá. E vem com a asinha tentando entrar. Nunca abri. Meu pai, por que você não abre? Bota semente. Eu falei, não, não quero atrair. O que está atraindo é a oração. Ele bate. Daí teve um belo dia, que faz 2 dias, o passarinho desapareceu. Passou um dia, nada. Eu fui clamar, né? 7 da noite, já estava escurinho. Me ajoelhei, estava tendo uma live de um pastor lá no Brasil. Eu ouvindo a live e falando com Deus, falei, Senhor, por que o Senhor não apareceu hoje? Ah, Espírito Santo, fala comigo. Eu tô chateada, o passarinho não bateu aqui hoje, parece bobeira, né? No que eu tô ali de joelhos falando isso, eu falei, Senhor, olha, se eu tô te agradando, me dá um sinal hoje com esse passarinho. Eu sei que é de noite, é difícil um passarinho bater na janela à noite. Fala comigo nisso. Meu filho que estava na sala gritou, mamãe! Falei, que foi, filho? Tem um passarinho aqui na sala! Tinha uma fresta assim da porta da sala. O passarinho estava dentro de casa, voando, pousou no forno, no fogão, saiu voando, ficou lá passeando dentro de casa. E o Senhor falou, você está me buscando ali fora, do outro lado da janela, eu já estou dentro de você. Eu já estou dentro, filha. Foi tão lindo ver o Senhor falando de forma imediata, na hora do joelho, na hora do clamor. Eu não berrava, mas era um clamor interno, eu estava magoada com ele. E eu falei, bem agora que estão falando, que né, me julgando por conta da espada, não sei o quê. Fala comigo, Deus. E ele falou, eu te agrado, eu me agrado, filho, eu estou dentro já. Não se preocupa. Então, Esther tinha convicção de quem ela era, o que ela precisava fazer. Por conta de uma pessoa que desobedeceu, que foi Vasti, a antiga esposa do rei Assuero, é que ela foi colocada naquele posto. Nós somos chamadas, gente. O Senhor tem um plano para nós. E todo mundo fala, a hora que chegar a minha hora, vai cumprir. Essa hora só vai chegar se a gente se posicionar. Quem sabe essa hora não era de Vasti, por conta que ela desobedeceu, foi colocada a rainha Esther. O Senhor tem propósitos grandes e lindos para nós, mas quantas pessoas vivem e morrem sem realizar o propósito, porque não assumiram um posicionamento com Deus, não assumiram um local de obediência, de renúncia. E a palavra diz que o plano dele é maior e melhor do que o nosso. Então, por mais que nós tenhamos sonhos grandes,
planos grandes, o dele é maior e melhor ainda. Para que ter medo de renunciar a coisas nossas para viver as dele? Não tenha medo. Ela salvou o povo todo por sua fidelidade a Deus. Ela viveu com coragem, propósito, deixou um legado de fé, de encorajamento para todos nós. A palavra diz em Provérbios 28, os ímpios fogem sem que ninguém os persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Sejamos corajosas como o leão. Nós temos o leão de Judá, aquele que morreu como um cordeiro, mas é o nosso leão. Voltará envolto à glória. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Que estejamos ao lado desse guerreiro, desse leão, para estarmos de pé na hora da batalha, na hora do seu retorno, na hora em que estivermos face a face com o nosso Deus. E falarmos, tudo fiz por ti. Ele fala, não, você não entendeu. Que possamos entender qual é essa mensagem. Esther não estava sozinha. Assim como nós não vencemos sozinhas aqui. Nós precisamos sim uns dos outros. Precisamos ser luz para as pessoas. Precisamos ser sal, aquele que dá sabor na vida dos outros. Aquele que dá gosto de viver. Precisamos ser um agente de vida em abundância. Vida que vem direto do trono de Deus. Para isso, para que a coroa celestial brilhe em nós, não podemos esquecer de uma outra coroa. Uma coroa que tudo fez por nós. Uma coroa que exigiu sofrimento. Uma coroa que precisou do maior amor do mundo. Uma coroa que poderia simbolizar a zombaria daqueles que o colocaram na cruz, daqueles que falaram que ele era o enviado do demônio. Precisou da renúncia para que possamos hoje ter a oportunidade de sermos salvos. A coroa celestial só vem quando você entende esse sacrifício e você está disposto a sacrificar a sua vontade, o seu ego, a sua vaidade, para compreender o maior amor do mundo. Você colocaria em sua cabeça para cumprir a vontade de Deus algo que possa doer, compreendendo que é um chamado maior? Você se lembra daquilo que Ele fez cada dia da sua vida? Que a gente possa lembrar que nós temos a opção